Nós temos condições de mudar o país. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Bem-vindos ao primeiro episódio de 2022 do Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea favorito. Aqui quem fala é a Taina Lindemann. E eu sou o Pablo Couto. E hoje, no primeiro episódio de 2022, a gente não podia estar melhor acompanhado, porque estamos com a presença das ilustríssimas, das maravilhosas, das nutridas nutricionistas que nos acompanharam em todo o 2021 e até mesmo antes, né? Porque tem umas que são um pouco mais antigas na nossa vida. Gente, por favor, se apresentem. As Bruna nossas de Oliveira. Colaboradoras do Nós Comunica. Obrigado, Thay. Nossas Elas participam apresentadoras ativamente. do Nós tá? Comunica. Exatamente. Então, eu vou chamar mais ou menos cada uma, assim, vocês falem rapidinho para o pessoal que está ouvindo a gente saber quem é, conseguir identificar, e daí depois a gente começa a nossa conversa, assim, etc. Um aviso Bruna, importante, antes das meninas se apresentarem, é que, para quem quiser acompanhar vendo os rostos das meninas, que eu sugiro, eu recomendo, até para vocês ligarem voz com som, com áudio, com imagem, com tudo, a gente está disponibilizando esse episódio no YouTube. Então, quem quiser acompanhar pelo YouTube, pode e vai conseguir ver as meninas, e não só ouvir. Então, temos essa novidade na nossa nutrição, começando hoje, esse período teste, digamos assim, desse formato, mas até para vocês conseguirem acompanhar essa bagunça que vai ser maravilhosa, mas é uma bagunça de várias pessoas falando. Agora sim, Bruna, inicia as apresentações. Oi, gente! Na verdade, eu vou falar como eu falo nas minhas redes, né? Oi, amizades! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu adoro Nós da Nutrição. E desde que eu faço parte desse Nós, estou muito feliz de poder ecoar aí a palavra da alimentação ecológica. E estou muito animada para essa conversa. então a gente tem, além da Bruna, a gente tem, às vezes a gente vai falar Mari, né? Mas a gente tem duas Maris. Então, assim, saibam que nós estamos presentes da Marina Meirelles. Por favor, Marina. Já. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui representando o Pluralizando a Nutrição, para quem já deve ter me escutado falar, junto com a Aline Jerônimo. Não pude estar aqui esta noite, é noite, né? Estamos gravando à noite. Estou bem contente em fazer parte desse projeto. Foi, para mim, um baita no acontecimento ano passado, até porque eu tinha parado com a nutrição, então estou retornando para a área, e isso, para mim, foi incrível, encontrar os colegas, meu Deus, e me encontrar com as pessoas que conseguem passar adiante tudo aquilo que eu acredito na nutrição. Então, estou bem contente, assim, em fazer parte disso e contribuir um pouquinho com o que eu tenho. E muito feliz de ver a Mariana Robin, que foi minha parceira há um tempo atrás. Misericórdia. Tempo bom, hein? Presente centro acadêmico, misericórdia, cada coisa que a gente passou. E a gente se encontra aqui agora. Muito bom! É isso mesmo, Mari. Olha, tu já praticamente abriu espaço para a Mari, para outra Mari. A Mariana Robin, por favor, Mari. Então, olá para todas e todos aí que estão ouvindo a gente. E para vocês que eu estou vendo também, muito feliz. Então, eu sou Mariana, né? Já fui colega aí de algumas e estou muito feliz. Sou trabalhadora do SUS, defensora do SUS, né? E que bom estar aqui com vocês hoje. Que bom que a gente pode se ver, né? E se ouvir, assim, mas se ouvir se olhando. Né? Essa coisa do online traz algumas coisas da distância, né, ter seus pesares, mas ao mesmo tempo nos permite estar se olhando, já que eu, por exemplo, não estou em Porto Alegre, né? A Ilha também não, então que bom que a gente pode estar se vendo assim também. Massa. Lizzy, faz a tua fala aí para nós, para o pessoal identificar quando tu falar quem é quem. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Lizzy. É um prazer estar aqui falando com o pessoal. Estou morrendo de saudade desse grupo maravilhoso.
desde o início fiquei muito feliz por ter sido convidada a participar. Então é uma honra estar com todos vocês aqui e também quero poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e essa troca maravilhosa que a gente tem. Ótimo, obrigado, Lizzy. Gabi Carniel, ela que encerrou 2021 nos nossos episódios. Adorei, por sinal, encerrar. Então, eu sou a Gabi, estou muito feliz de estar participando hoje, adoro essa bagunça, adoro poder estar conversando e vendo vocês, também morrendo de saudade, muito feliz de estar participando aqui. Eu também, como a Bruna, eu amo nós da nutrição, é muito bom poder fazer parte. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por abrir esse espaço para a gente. Ótimo, Gabi, obrigado aí também para vocês todas. E ela, não menos importante, que deu os pontapés iniciais para a gente começar o Nós da Nutrição. Ilana Rodrigues, por favor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz que eu estou aqui. Claro que eu queria estar pegando em vocês, porque, né, tô com amigos também, amigas aqui, pessoas muito queridas, que eu tenho muita saudade. E eu queria realmente estar aqui, ó, todo mundo agarrado, abraçado, se amando. E eu tô muito empolgada pro nosso papo. E também, acho que vendo como uma oportunidade pra gente matar um pouquinho essa saudade, saber acompanhar um pouquinho da vida uma da outra. E para que as pessoas também entendam que... Acho que para a gente começar a fazer uma conexão legal, né, entre as colunistas do Nós, que eu acho que até então a gente tem feito episódios muito separadinhos, assim, então acho que é um grande momento de integração para a gente e para as pessoas que estão nos ouvindo também poderem ver, né, o que é a gente como uma unidade, assim. Estou bem empolgada. E um abraço virtual especial para as gurias que não puderam estar aqui com a gente, que a Gabriela Niches, a Marina Seade, a Aline Jerônimo, que a Marina Meirelles veio representar também, a Luísa Laporta, que, enfim, né, reunir 12 pessoas numa chamada é complicado. A gente conseguiu o que deu. As meninas vão fazer falta, mas estão muito bem representadas. Para o Alisson também, que fez parte da construção do nosso episódio, como a Ilana lembrou aqui a gente. Então, um abraço para todo mundo aí. Vamos começar 2022 com esse episódio maravilhoso. Então, para começar, Pablo, se tu me der o ok para começar o nosso papo, a gente queria conversar com as gurias hoje um assunto meio amplo, mas enfim, para dar esse pontapé inicial na nossa conversa, que é, primeiro, como foi para vocês participar do podcast, receber esse convite, participar, gravar, fazer essa participação em áudio, e quais são as expectativas de vocês com o Nós Comunica para esse ano? Ou seguir a vida, ou novas expectativas, novos assuntos que querem trazer, enfim. Quem quiser aí falar essa visão, a gente quer ouvir de vocês. Eu só quero dizer que é muito difícil gravar um episódio com 10, 15 minutos. Meu Deus do céu, que desafio. Cada tema é um grande mundo, então a gente podia discursar sobre cada tema por horas. Isso foi bem desafiador, trazer algumas temáticas numa linguagem acessível, então fazer esse mix do acadêmico, né, de trazer como a academia vai tratar os problemas sociais e se isso vai chegar de fato para as pessoas, se isso vai dar para compreender, enfim, que não é só falar bonito que a gente quer que faça sentido. Então, acho que foi bem desafiador trazer essas problemáticas sociais numa outra linguagem também. Então... Para quem está nos ouvindo, para entender essa fala da Marina, quando a gente conversou com as gurias e a gente convidou elas, todas já eram participantes do Nós da Nutrição de alguma forma, convidadas, a Ila como co-criadora, enfim. E aí, então a gente já conhecia elas, o trabalho delas, o que elas falavam, por isso o convite, né? E a gente fez um grupo de 10 pessoas para lançar episódios, e a proposta que chegou para elas foi justamente essa: episódios curtos, 10 a 15 minutos para guiar ali o tamanho do episódio, para que o ouvinte tivesse a opção de ouvir um episódio de 10 minutos, e não só os de 2 horas que a gente normalmente lança, né? Conversando um pouco mais aprofundado sobre os assuntos. Só que aí, claro, quando a gente pediu para elas, inclusive, listarem o que elas gostariam de conversar e gostariam de trazer, a gente não
mandou ninguém falar nada, né? A gente queria que elas trouxessem o que elas quisessem trazer. É muito difícil tu pegar um assunto enorme, que é o que tu ama e tu trata, e tu conversa e tu vive, e dividir em 10 minutos, né? É muito difícil. Esse foi um grande desafio, eu acho, né? Mas foi o desafio que a gente lançou para elas. Tipo, tem que ser um episódio curto e tem que ser um assunto que as pessoas vão conseguir compreender em 10 minutos. E se quiser ser complementado, vai ter um episódio depois para falar mais sobre isso. Mas esse foi o desafio delas, né? Eu acho que isso que a Marina trouxe, tu falou agora, tá? É um pouco da gente se rendendo a uma questão do algoritmo das redes sociais, né? Porque a gente sempre falou assim, a nutrição tem que se modernizar, ela tem que conseguir acessar, ela tem que poder fazer parte do contexto social que as pessoas estão, assim. Então, óbvio, o podcast, ele é uma tecnologia que não se limita a isso. Tanto que o nosso podcast hoje vai ter tranquilamente mais de 30 minutos. Entretanto, as pessoas, elas às vezes urgem por coisas mais rápidas. E, se tratando disso, já fica aí uma notícia para vocês que estão ouvindo que a gente começou a produzir conteúdo para o TikTok e também para o Reels, tá? Então, assim, possivelmente os conteúdos do Nós Comunica vão estar lá em algum momento. A gente está fazendo uma repescagem de coisas muito antigas que a gente tem, que é para ver, assim, que as coisas, elas não estão, na verdade, mudando, elas vêm se construindo dentro do cenário sociopolítico e econômico, e elas só foram se agravando em algumas questões aqui e ali. Então, a gente está fazendo essa repescagem, está vendo como é que é, para tentar também fazer essa força de trabalho nesse contexto aí da gente conseguir comunicar as coisas direitinho, né? Nos entregamos ao TikTok, entendeu? É isso. O Pablo, principalmente, encabeçou isso, né? Tipo, vamos ter que entrar no TikTok, vamos. Então, sigam a gente no TikTok. Mais uma rede social para a gente divulgar para vocês nos seguirem. Eu quero compartilhar, assim, que eu acompanho, né, o Nós da Nutrição desde o primeiro episódio. Eu acredito que, ainda que não tenhamos nos formado na mesma universidade, com certeza estaríamos fazendo os mesmos barulhos se estivéssemos juntos, né? E construindo esses caminhos plurais da nutrição, né? Fugindo do status quo proposto por essa profissão historicamente tão branca, elitista, fisiológica, hospitalocêntrica, né? E sim, são todos adjetivos que precisam ser colocados num plano de debate e de reflexão, porque a maioria da população brasileira são experiências negras circulando por esses territórios. A alimentação vai muito mais do que a nossa necessidade fisiológica, né? Vai além de uma demanda biológica. Comida é história, é afeto, é ancestralidade. Comida tem muitos símbolos e uma categoria social muito potente para pensar a organização humana, né? Eu que sou totalmente mergulhada dentro dessas perspectivas da sociologia da alimentação, da antropologia da alimentação, carrego comigo assim esses outros valores e desde o primeiro momento em que me aproximei da iniciativa do podcast, eu consegui me reconhecer, né, nas entrevistas, nas colegas que compartilhavam das suas experiências, até que eu fui convidada, né, para fazer a primeira entrevista. Foi uma delícia lá na Casa Guandu. Foi uma experiência muito maravilhosa. Depois disso, também participei de uma outra entrevista junto com a Marina, junto com a Aline, falando sobre debates étnico-raciais dentro da nutrição. E recebeu o convite, então, para ser uma podcaster, né? Eu que já tenho esse trabalho aí nas redes sociais, estava muito empolgada já com o que eu já estava fazendo
e poder ter essa experiência do áudio, para mim, foi incrível. Pensar que eu queria primeiro começar assim na ingenuidade de querer gravar sem roteiro, né? E aí começar a gravar e começar a falar e não fazer sentido, e aí começar de novo, mas começar de que ponto, né? E ver ali, bom, preciso escrever um roteiro. E aí escrever um roteiro e começar a gravar, mas perceber que eu não tinha que ler, porque as pessoas iam perceber que eu estava lendo. Eu tinha que falar, eu tinha que ser espontâneo. Então, foram muitas as aprendizagens, né? Eu ainda escuto os episódios e fico pensando, nossa, a galera deve estar vendo que eu tô, tipo, na frente da tela. Eu ainda tento colocar algumas piadinhas ali e aqui, mas, enfim, são aprendizagens que a gente vai tendo, e tenho certeza que esse ano, várias ideias, né? No início, queria falar sobre tudo em 10 minutos, e agora consegui olhar essas cápsulas, né? Que também são uma plataforma, né? Para que eu desdobre esses assuntos nas minhas redes sociais, com as pessoas com quem eu converso, com outros conteúdos que eu acabo produzindo para sites e outras plataformas. Então, ter aquele lugar, né? Quer saber mais sobre isso? Eu fiz um episódio lá no Nós Comunica. Ou, gente, eu falei sobre tal assunto e aí quero aprofundar isso aqui. Então, é um ponto de conexão para o nosso trabalho, né? Então, estou muito feliz de fazer parte. Tem sido uma experiência muito exitosa. E os próximos episódios vão ser com o Inácio, né? Que está no forninho aqui, que vai chegar em agosto. Eu preciso falar que num grupo de 10 mulheres temos 2 gestantes nesse momento. Isso é tão lindo! Vamos ter participação especial. O Inácio e o outro, não sei o nome ainda. Mas a Luísa Laporta também está gestante e não pôde participar, mas ela está gestante. Então, temos 2 babies vindo. Da Lu é Yolanda. Yolanda? Ai, que lindo! Que lindo nome! E o Inácio. Exato. Lulinha para os íntimos. Eu amo. Inclusive, a gente precisa depois, em outro episódio, ouvir a história desse rolê, Bruna, Lula, Inácio, enfim, vai ter esse momento, inclusive, vai ter esse convite, Bruna. Vai ter. Com certeza. Estamos aí, com certeza. Então, né, para mim foi muito desafiador, assim, essas participações, assim, né? Tive participação no primeiro episódio, eu fiquei realmente, assim, muito feliz e muito honrada, de verdade, foi uma alegria muito grande, né, de eu poder estar nesse espaço, assim, com 2 colegas, né, de terem tido essa lembrança, né, de uma luta minha, assim, né, da saúde pública, pelo SUS. Como Marina falou, fomos companheiras do centro acadêmico, debatendo isso, incansáveis, assim, né, gerando várias questões dentro do espaço da universidade, né, que e todas as suas estruturas e tudo isso. Então, essa foi uma participação que eu fiquei muito feliz, assim, muito honrada mesmo, né, de poder estar contribuindo dessa forma, estando no outro espaço, né, já formada, enquanto trabalhadora, e isso foi muito legal, assim, né, depois poder contar um pouco da minha experiência num território completamente diferente, né, de Porto Alegre. Eu trabalho no Rio de Janeiro, então trabalho na atenção básica do Rio de Janeiro, como no NASP, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Hoje, e aí como vivendo isso, né, vivendo a experiência do SUS sendo muitas vezes desmontado e desvalorizado, né, então isso para mim é muito duro. Então, e agora, né, gravando esses
pequenos episódios, assim, é outro momento, né? É outra situação de falar um pouco da minha vivência, falar um pouco das políticas, mas pensando numa comunicação que é diferente, né? Para mim isso é muito novo. Uma coisa é fazer essa comunicação partindo da educação popular no meu território, né? No meu grupo, com as pessoas que estão ali, com os meus colegas. Outra coisa é estar num outro espaço, assim. E aí isso é bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito bacana. Acho que às vezes eu acho que eu não consigo comunicar exatamente aquilo que eu estava, né? Todas essas conexões assim que a gente vai fazendo, parece um mapa mental, assim. Mas é que eu acho que faz parte do desafio, e eu acho que é extremamente importante, assim, para mim, né? Poder falar de saúde pública, né? Da nutrição dentro da saúde pública, no SUS, dentro daquilo que a gente tem vivido, assim, que tem sido muito duro, né? E como a gente já vem falando, que tem escancarado as desigualdades sociais, e quando a gente está na ponta do serviço, isso é muito duro, assim, a emenda constitucional 95 veio arrasando a gente de todas as formas, né, enquanto usuários do sistema, enquanto trabalhadora, né, enquanto está pensando política pública, e poder estar comunicando isso nesse espaço, eu acho que é muito importante, assim, que não fica só no nosso núcleo, né, que não fica só na minha micropolítica do dia a dia, mas que tem a possibilidade de estar debatendo, estar dialogando, que tendo a ver, né, com tantos outros temas que vocês têm falado também, poder sugerir convidados, inclusive, né, fiquei muito feliz com o episódio da Débora, o pessoal do Culinafra, assim, pô, minha colega, minha companheira de residência, minha amiga pessoal, assim, né, uma pessoa super importante, então fiquei muito feliz também de poder ter sugerido esse espaço, né, então acho que está sendo muito importante, né, assim como hoje, está sendo muito importante poder estar aqui revivendo, relembrando e vendo vocês, né, muito bom. Então, Mari, isso que tu trouxe, e peraí, antes de tudo, tô ansioso para ver o Lulinha correndo por aí, a gente fazer umas boias com ele, brincando, tá assim, ó, maravilhoso. Mari, isso que tu trouxe assim, é uma realização para nós, porque quando a gente começou a pensar o projeto do podcast, o intuito era inclusive, mas principalmente esse, que a gente conseguisse construir uma rede colaborativa que as pessoas, os nutricionistas, profissionais da saúde, etc., eles conseguissem ver todas essas perspectivas e não ficassem isolados. Que a gente pudesse ter um ambiente onde a gente conseguisse compartilhar e trocar as questões que são muito amplas. Acho que a Bruna ela trouxe uma questão que é muito importante de como a gente tem uma nutrição que a gente já falou em inúmeros episódios disso, como a nutrição ela é estanque, ela é muito fragmentada num ideal branco específico hospitalar. É isso, assim, a gente tem essa perspectiva da nutrição dentro do contexto social. As pessoas olham para um nutricionista e enxergam isso, né? Então, quando a gente tem vocês compartilhando as vivências de vocês, profissionais do SUS, profissionais que não trabalham no SUS, mas que pensam questões diferentes, que trabalham em questões sociais, que não trabalham em questões sociais, a gente que trabalha de um lado, a gente que trabalha de outro, a gente consegue trocar e deixar isso disponível para as pessoas, né? Porque, além disso, isso também é um papel de formação, sabe? Eu, quando tivesse em tempos muito antigos, quando eu era jovem, se eu tivesse um podcast desses, nossa, cara, ia ser tão bom escutar pessoas como nós, do Nós da Nutrição falando, sabe? Vai, Lizzy. Opa. Comentando um pouco, assim, né, da minha experiência, foi um desafio, porque não só pelo pouco tempo, né, de começar a fazer ali os papos de 10 minutinhos, 15 minutos, mas estudar e trazer as dificuldades, como eu sou mais da área clínica, da comportamental, trazer o que as pessoas gostariam de ouvir e também colegas que estão iniciando, né? E toda essa dificuldade que a gente está tendo, eu vejo muito com meus pacientes, assim, a gente tem que trabalhar a questão de comportamento alimentar, todas essas coisas, mas aí entra a questão do SUS, o acesso dos alimentos. A gente tem que promover comer mais alimentos in naturas,
frutas, vegetais, e daí a gente vê o preço dos alimentos e como é que a gente faz. Então é muito importante esse espaço e essa pluralidade da nutrição, e poder saber que tem pessoas trabalhando em cada cantinho. Então, isso é maravilhoso, eu estou muito feliz de estar participando e aprendendo com todos vocês. Eu não tô me vendo, não sei se a minha mão tava levantada aqui. Tá. Pablo falou ali de como seria se tivesse um nós na época dele, né? Como se fosse, assim, 500 anos atrás. Foi, tipo assim, ontem, né? E eu lembro nitidamente de entrar na faculdade, assim, e tá lá naquele auditório, que isso eu não lembro mais o nome, que ficava em cima lá na FAMED, e ter uma aula introdutória, assim, que explicava camp, CNUT, as coisas bem básicas, e tava lá o Pablo falando da importância do camp, da importância do movimento estudantil, né? E eu fiquei, cara, movimento estudantil, tá, eu até estudei no Jolinho ali, terceirão, bem, me acostumando um pouco mais com essas questões políticas e juntando com os movimentos dos professores ali, né? Teve a época do governo Ieda, meio que me misturei nesse rolê, assim, mas eu não conectava as duas coisas, assim, eu não estava imaginando dentro da faculdade de nutrição que isso também poderia ser um espaço político, assim. E nem que eu poderia ocupar esse lugar, né? E depois a gente compartilhou muito dentro do camp. Bom, acho que tem várias pessoas aqui que fizeram camp junto, né? Pablo, eu, Marina, Mariana, Gabi. A Thay também foi do camp? Eu, Pablo e Gabi juntos, inclusive. A Liz eu não sei. A Bruna, bom, tava no DCE da Unicinos, né? Então, de certa forma, todo mundo aqui muito ligado ao movimento estudantil. E então, eu acho que assim, eu não tive um nós, mas eu tive uma pitadinha assim de, olha só, tem isso aqui, né? Vamos olhar para isso. E até, inclusive, do Versus, que depois fui fazer com a Bruna, né? Foi uma experiência muito incrível, que eu acho que é um pouco da continuação, assim, disso. Foi no momento em que o Pablo chegou e falou, olha só, o Versus existe. Então, a gente, de alguma forma, começou a se conectar, né? E que é importante a gente, desde o início, ir se reconhecendo, assim, de a gente quer construir uma nutrição diferente, né? A gente está querendo fazer isso. E lá no início da graduação isso já estava surgindo e agora a gente está aqui. Então, eu queria muito agradecer o Paulo e a Thay, porque nós quatro, vocês dois, eu e o Alisson, a gente estava lá juntos no início, né? Mas a gente não conseguiu dar conta e vocês estão aqui tocando isso e vocês estão estruturando esse lugar mesmo para que a gente possa estar se conectando e possa estar falando sobre essas questões e isso está chegando em mais gente. Teve uma coisa super interessante que aconteceu, que algumas pessoas me procuraram, assim, através do podcast. Imagino que também aconteceu com vocês. E isso foi muito mágico, né? Saber que as pessoas te veem como uma inspiração para fazer um trabalho diferente. E aí tu pensa assim, cara, eu tô aqui lutando com os meus outros colegas, quem eu me reconheço minimamente, para conseguir seguir fazendo um trabalho que eu acredito, e tem gente que tá lá na graduação também olhando pra gente, pensando, cara, eu quero ser igual a essa mulher um dia, assim, trabalhar um pouquinho com ela. Então, acho que só agradecer esse espaço, o podcast tem sido incrível, não é fácil fazer, imagino para vocês é outro trabalho, mas não é fácil escrever roteiro, acho que gera muita insegurança também, né, a gente vai estar falando para um monte de gente, mas acho que tem sido um grande aprendizado, assim. Eu vou pegar o gancho da Ilana, também para compartilhar isso, né? Eu me sentia muito frustrada de não ser aluna de escola, de uma universidade pública. E ao mesmo tempo que eu me sentia muito privilegiada por ser bolsista, né? Eu fui bolsista 100% do ProUni. Obrigada, Dade, PT. Saudade do meu ex.
que vai ser futuro. Já estou aqui fazendo campanha, gente. Desculpa, mas é mais forte do que eu. Esse ano a gente realmente precisamos falar sobre isso. E, bom, eu sou a prova viva, né, de que políticas públicas nos levam para muitos lugares. E fazendo parte do Versus, que é essa vivência de aproximação de estudantes de diferentes áreas de graduação ao Sistema Único de Saúde, eu tive a oportunidade de conhecer diferentes realidades do SUS, não só no meu estado, né, no Rio Grande do Sul. Pude ir para o Amazonas, pude ir para o Rio de Janeiro, né, também pelas redes nacionais estudantis que se criaram para pensar a saúde, para pensar o SUS, o Elos Coletivo também como uma iniciativa muito exitosa que permitiu muitos alunos, né? Se a gente for botar na ponta do lápis, eu acho que a gente mobilizou mais de 500 pessoas no estado todo, num período de 2 anos ali, 3 anos de ativismo muito forte. Eu tive a oportunidade de reabrir o Centro Acadêmico de Nutrição na Unicinos depois de 8 anos de fechado. Então, a gente foi a primeira chapa, assim, né, que fez todo o processo, seguiu todos os ritos burocráticos para abrir essa instituição, essa instância, que felizmente continua aberta, né, com outros colegas tocando. Mas é isso, né? O movimento estudantil, ele é extremamente importante para que a gente consiga furar essas bolhas, porque a universidade ela está nos formando para ser mão de obra para o sistema, né? Mão de obra para o mercado. E então poder ter essas outras oportunidades, essas outras experiências e nos conectar com outras pessoas. Com certeza a gente viveu na nossa história acadêmica o nós da nutrição, né? E eu acho que fica aí como um transborde, né, de todas essas experiências, de todas essas conexões e um legado das experiências que cada uma traz, né, para os episódios, sejam dentro do quadro do Nós Comunica, seja no podcast como um todo, mas isso é um reflexo da diversidade possível de nutricionistas, de profissionais implicados com os direitos humanos, especialmente com o direito humano à alimentação adequada. Então, fica aí, né, um episódio que quem é estudante com certeza vai poder se inspirar, porque são muitas as possibilidades da gente se formar para além da bolha acadêmica. E eu sempre falo que a minha nutrição, ela é fora do jaleco. Eu demorei muito para conseguir, de maneira orgulhosa, dizer que eu sou uma nutricionista que não usa jaleco. E isso quer dizer muita coisa, né? Então, cada um e cada uma que está aqui e que fez parte dos episódios anteriores deixam um legado de que é possível fazer nutrição para além dessa clínica que não é humanizada, né? Porque a gente também tem exemplos aqui de colegas que fazem uma clínica humanizada, que fazem uma clínica que olha para o ser humano, que olha para o espaço social alimentar dessa pessoa. E isso também faz toda a diferença. Não é um plano alimentar impresso que é igual para todo mundo, que tu vai entregar para a pessoa no final da consulta, né? É conversa, é diálogo, é escuta e é construção de caminhos junto, né? Porque é caminhar junto com essas pessoas. Então, enfim, né? Acho que é um pouco disso. Fechando a minha parte de rasgação de seda e de incentivar as pessoas para entrarem nos centros acadêmicos de nutrição, para fazer seu título de eleitor e para votar 13 no final do ano, depois eu continuo falando outras coisas. Opa, tava... Agora foi. Tá.
pegar um gancho, até me emocionei com as palavras da Bruna aqui, sou muito emocionada e já começa a correr lágrima. Sobre o camp, eu, apesar de não ter participado ativamente, vocês foram as minhas referências quando eu entrei na faculdade. E isso é muito interessante de ver. Que o Pablo estava, acho que a Thay também, foram ali no início, eu peguei bem. Já no primeiro, acho que semestre, já teve o rolê de Uruguaiana, que eu comecei a ver, opa, tem uma nutrição diferente aí, né? Vamos indo. Né? E depois também lá em Minas, aquele rolê muito louco lá com o pessoal, acho que foi na faculdade do Alisson, se eu não me engano, lá em Minas, não... é isso? Foi na Universidade Federal de Alfenas, Nesse período, Isso. acho que a Gabi também estava conosco, né, Gabi? Acho que já estava. No camp ali também, A Gabi vai falar depois, ela estava ali. Mas foi lá em Alfenas, Minas Gerais, isso, na do Alisson. E que eu vi essa movimentação da nutrição e uma nutrição mais politizada, pensando diferente, fora da caixa, pensando em políticas públicas, muito além do que a gente vê realmente ali da clínica hospitalar e fica fechado nisso. E quando a gente vai para a clínica, é emagrecimento, hipertrofia e acaba nisso, né? Então, foram os propulsores. Hoje eu estou aqui também, graças um pouco, né? Várias coisas, mas graças a vocês também. E podendo estar aí compartilhando e vendo que as coisas vão acontecer e a gente pode mudar sim. E essa fala da Bruna da questão de uma nutrição clínica mais humanizada, isso me emocionou muito. Porque recentemente até uma paciente, a gente fala em faz dieta, plano alimentar. E como é que faz para acolher um paciente que mudou toda a alimentação por preocupação da guerra? Foi uma paciente minha, e uma alteração assim, e como é que vai acolher essa pessoa? Basta só pensar num plano alimentar? Né? O que a gente tem que ir além, a nutrição tem que ir além, e o pessoal que está estudando, se formando, a gente tem que pensar fora, parar com essa coisa da nutrição com o jaleco, com a maçã e a fita métrica, como se isso fosse nutrição. Então, é isso. Me emocionei me embanando, mas é isso. Vai ser ótimo, que vai complementar muito com o que eu vou falar. Vocês comentaram sobre o desafio que é gravar e roteirizar, que são os mesmos desafios que a gente passou, eu e o Pablo, desde o início do podcast. E é um desafio realmente fazer o podcast, porque a gente faz bastante coisas, né, se envolve muito nele e não recebe nada. E não é para receber, não é por isso que a gente fez. Mas o que a gente recebe para nos motivar e nos energizar e estar aqui e fazendo é justamente isso, sabe? É feedback, assim. Essas histórias que acontecem, a Ila comentou, teve gente que chegou em mim, a Mari Sead, que não pôde estar com a gente, comentou que a estagiária dela, que trabalha com ela hoje, veio por causa do Nós da Nutrição, que ouviu ela. Então, essas coisas que fazem sentido, sabe? Pra gente estar fazendo podcast, assim, no nosso 19, 20, 4º ano. Então, é isso, assim, é o que nos motiva a fazer. E é uma coisa que a gente sempre fala, desde que quando a gente começou e a Ila acompanhou esse processo, não tinha quase podcast. Primeiro porque podcast não é novo, mas ele cresceu muito nos últimos anos, né? No Brasil. E não tinha quase. E aí agora tem vários podcasts de nutrição. As pessoas têm opção. Alimentação, nutrição, enfim, esse rolê saúde. E saúde como um todo, né? E aí, cara, ocupem, sabe? Façam podcasts. É um rolê, mas é um rolê muito bom. É um rolê que a gente tem que entrar, sabe? A gente tem que entrar, tipo, tomar o nosso espaço, assim. A gente gostaria que o Nós da Nutrição atingisse mais pessoas do que atinge. Inclusive, convidar pessoas foi um dos movimentos, foi esse, né? Vocês falam, a gente vai crescendo essa rede, assim. Só que a gente também tem que continuar criando muito conteúdo para continuar aí, né? Nas redes, que não é fácil, o algoritmo é um saco, sabe? Tipo, burla muito dos projetos legais, porque o que é legal e técnico e de informação não necessariamente é o que mais bomba na internet. Então, isso dá uma desmotivada grande na gente, mas é feedback de pessoas que nos motivam. Então, assim, mandem pra gente cada vez mais esses feedbacks. Eu tô falando isso não só para as meninas que estão aqui, quem participa do podcast, mas para quem ouve mesmo. Porque a gente não tem noção de quem está nos ouvindo. A gente vê uns números lá,
mas a gente não tem noção, não tem como ter. Então, é muito bom ouvir vocês. É uma representação, assim, de quem nos ouve, sabe? É muito gostoso. Gente, eu nem me lembro mais o que eu ia falar, eu escutei tanta gente maravilhosa. Mas primeiro eu queria falar que quando eu estava na faculdade, eu participei também, né, do centro acadêmico com a Thay e o Pablo, de representação docente. Depois eu fiz parte do centro acadêmico com a Ila. E eu lembro de falar que eu não queria nunca mais sair da universidade, porque era isso que me motivava. Porque quando a gente ia para a sala de aula e via aquela nutrição falando lá das mesmas coisas, da dieta mediterrânea, do plano alimentar, de calcular 1 zilhão de plano alimentar, sei lá o quê, aquilo me desmotivava muito, me deixava muito triste e ao mesmo tempo, e também ver as nutricionistas padrões, né? Aquilo me desestimulava muito, eu pensava o que eu ia fazer depois, sabe? Quando eu me formasse, mas quando eu estava com vocês, eu via que era diferente, sabe? E que a gente podia mudar mesmo que no micro, né? Então, e poder estar aqui também participando com vocês e ver que tem sim uma nutrição sendo construída diferente, apesar de muita batalha, né? Como a Thay falou, assim, muita coisa não é mandada, né? Infelizmente, o que o algoritmo mostra não é bem, né? Não é o que a gente está falando tanto, né? Então, isso é um pouco triste, mas ao mesmo tempo ver que isso está sendo construído, e também teve pessoas que me procuraram por causa do nós da nutrição, também é muito legal de ver, bom, as pessoas estão ouvindo sim, e que bom, então a gente vai continuar falando sim, e mesmo se não estivesse nos escutando, a gente ia continuar falando sim, que alguém vai escutar, uma hora escuta, a gente grita se for preciso, né? Mas, ao mesmo tempo, realmente é muito difícil, desafiador, né, gravar. Mas quando a primeira vez que eu fiz, que foi a entrevista, eu falei para vocês dois, eu acho que eu estava muito nervosa, e se podia ser cortado, porque se eu falasse coisas erradas, que eu ia dar morrendo de vergonha. Mas a entrevista já foi muito gostosa, né? Foi como realmente, assim, rever velhos amigos que eu estava morrendo de saudade. E já fazer os curtinhos, realmente, é um grava, apaga, para, volta e vai de novo, e tenta de novo e faz o roteiro, e não lê o roteiro, e lê o roteiro. Mas, enfim, mas vai, né? É muito bom também. Mas, ao mesmo tempo, depois, escutar os curtinhos, tanto o meu quanto de todas as outras, é muito bom. É um episódio curtinho que tu consegue também te aproximar, escutar rapidinho. Então, ouvir e ver que também tá... que quando a gente escuta dos outros, né, que é tão bom, a gente se empolga também de poder fazer e poder estar passando uma informação, nem que seja um pouquinho mais rápido, uma pincelada, né? Sonoio? Gente, vocês também, eu começo igualzinho, então. A última colega que é... Como é que ela falou? Já me perdi um pouco no que eu queria falar. Porque vocês falaram tanto, mas eu fiquei gravando, assim, esse é o ponto de partida. Eu queria só trazer uma lembrança que eu tenho muito marcante do Pablo, em sala de aula, que uma professora perguntou como que a gente não sabia de alguma notícia da nutrição que estava circulando, que estava em todas as mídias, e ele levantou e respondeu assim, porque a gente estava aqui estudando para a prova, estudando para as provas, assim, porque a gente estava imerso dentro da universidade, então eu achei genial. Eu acho que toda vez que o Pablo levantava a mão para responder alguma coisa, as professoras respiravam fundo, aí lá vem, né? Lá vem o Pablo. E eu achei isso muito... Aquilo ali, para mim, foi muito marcante, eu fiquei com aquilo na cabeça. É verdade, a gente tem trabalho, a gente tem prova, a gente tem que dar conta de acompanhar todas as mídias, falando sobre outras coisas da nutrição, é muita coisa. E ainda tem o camp, ainda tinha o camp, misericórdia, centro acadêmico. Então, achei muito, muito bacana vocês falarem do centro acadêmico, do quanto é importante a gente investir nisso, porque quando a gente se dá conta da importância, das responsabilidades que tem dentro do centro acadêmico, a gente se dá conta que é aquele lugar que vai nos ajudar a evoluir com o curso, né? A mudar o curso. Então, se está difícil, começa ali começa a fazer o seu movimento. Mas realmente é bem desafiador, porque a gente se questiona também do interesse da universidade, da nossa participação, porque isso incomoda, a gente incomoda, a gente quer nossos direitos, a gente quer mudar as coisas, mas realmente, para mim, foi muito desafiador demais, mas foi muito importante. Eu acho que ia ficar muito arrependida se eu não tivesse tido essa participação. Eu lembro que eu me agarrava na Mariana de não sei nada, e a gente ia lá representar, não, sim.
tentando entender, e era, em termos de política, foi um momento que eu tive que me puxar para entender também quais eram os nossos direitos, o que podia, o que não podia, e ajudar os colegas, realmente foi. E uma das coisas que me chamou também, agora mudando um pouquinho de assunto, sobre o nós da nutrição, é porque eu vi um leque muito amplo, né? A gente não está falando de emagrecimento o tempo todo. A última coisa que a gente fala, na verdade, é sobre emagrecer, e quando fala, de uma maneira extremamente crítica, né? Isso é muito importante, assim, principalmente para quem estuda nutrição, para ampliar essa visão. E eu vejo 2 grandes polos, assim, do ano passado e esse ano acho que vai continuar. Por um lado, a gente está falando de um povo que, de uma mudança política, né, um agravamento político pensando em saúde, de pessoas que estão lutando por ter direito à alimentação, uma questão de sobrevivência à alimentação, né? E, por um outro lado, a gente vê também uma grande preocupação com a imagem corporal, principalmente em termos de internet, misericórdia, é uma doença, né? Então, acho que isso vai ampliar, vai gerar várias temáticas, vários temas, né? E eu vi isso muito forte no canal, assim, principalmente em relação a esses 2 grandes guarda-chuvas. E a gente vai continuar esse ano com tudo. Tem bastante trabalho pela frente pra gente, bastante. E a gente tem uma grande equipe aqui, eu acho, no Nós da Nutrição está conseguindo reunir muito disso, muito mesmo. E, mais uma vez, obrigada. Eu acho que já me perdi um pouco na fala, tinha outras coisas para falar, mas vou ouvir vocês. Gente, é muito bacana ver vocês trazendo essas questões, assim, especificamente as gurias falaram, centro acadêmico, tarará, que lembram de mim, lembram da Thay, lembram da Gabi, né, de suas experiências também e tal. Eu tenho um defeito muito específico, eu tenho uma certa visão que não costuma valorizar esse tipo de coisa, né, a gente é muito crítico consigo mesmo. Eu sou uma pessoa meio assim, eu olho, tipo, putz, posso melhorar nisso, eu não consigo parar e perceber que a gente está fazendo algo, que a gente está construindo algo. Então, quando a Thay traz pessoas, falem, dê suas opiniões, assim, sobre se vocês estão gostando dos podcasts, se vocês estão gostando do direcionamento. Eu acho que isso é bom até para vocês, gurias, que estão aqui também, porque às vezes vocês se dedicam, vocês trabalham, chegam em casa, param um tempo para escrever roteiro, para fazer alguma coisa, para gravar. Dentre todas as outras coisas, às vezes, óbvio, a gente não recebe dinheiro aqui. Eu e a Thay, a gente paga a questão de site, hospedagem, e, tipo, se organiza para conseguir fazer a coisa funcionar. Porque o objetivo é a gente conseguir construir. A gente trouxe muitas questões de movimento estudantil, que é super importante. Só que, dentro do contexto da nossa nutrição, vai um pouco mais além, sabe? Acho que é uma questão de saúde pública, sabe? De política pública, de fazer com que as pessoas percebam que o preço da gasolina, que a comida orientada a commodity, isso tudo faz com que as pessoas passem fome, sabe? As pessoas deixaram de ofertar arroz há 1 ano atrás para vender a preço de dólar. Tava todo mundo sem dinheiro para comprar arroz. Óleo de soja, sabe? Soja, que nem é um alimento assim que nutricionalmente seria o mais adequado, e é óleo. E era para ser barato, porque a gente produz aos montes aqui. Então é uma questão de política pública. Por isso que o Nós da Nutrição ele também debate, por isso que a gente conversa. E quando vocês trazem um pouco dessa questão aí, já um pouco mais crítica, eu fazendo crítica a mim, porque eu não posso deixar de fazer, né? Eu só costumo pensar, as professoras, eu não sei se elas gostavam de fato de mim, ou se era só uma questão de machismo estrutural, porque no fim das contas eu era, como é que elas falavam, bendita ao fruto, né? Então tem muito esse viés, assim, que às vezes eu fico pensando, porque muitas eu sei que não gostavam de mim, afinal de contas, né, sei lá, rolava essas paradas. Mas, tirando isso, Ila, o que tu ia falar? Acho que a gente seguiu uma linha de tendências aqui, né? E aí eu queria falar um pouco disso, que a Marina falou ali um pouquinho das tendências que ela vê, o Pablo também, e eu vejo que tem uma questão bem importante para a gente pensar também, que é onde o nutricionista está se inserindo atualmente, né? A gente fala de questões que são tão caras para o povo, né? Do ponto de vista coletivo da alimentação, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma inserção muito boa no sistema público de saúde. A gente tem o NASF morrendo, né? Quem ainda sobrevive são pouquíssimas iniciativas que estão ali sendo bancadas pelos municípios mesmo, né? Porque a gente não tem esse financiamento federal para isso mais. E era a maior inserção do nutricionista na atenção primária, assim, que agora está se perdendo.
E aí eu fico pensando um pouco, acho que até queria ouvir a Gabi falar sobre isso, né? A Mariana também, pessoas que fizeram residência, mas que eu vejo que muitas vezes tu não consegue se inserir, né? Tu vai lá, faz uma formação no sistema público de saúde e muitas vezes é difícil tu trabalhar com isso, de fato. As vagas são poucas, às vezes não paga tão bem, dependendo da vaga que é, dependendo de onde é. E eu pelo menos, né, hoje em dia eu tô trabalhando na clínica, trabalhando num viés privado, né, então quem pode pagar um nutricionista, uma consulta de nutrição, com a frequência que a gente se propõe, que a nutrição comportamental tem esse viés, né, de que a gente tem uma frequência muito maior de consultas, não é todo mundo que consegue fazer isso. Mas a gente precisa sobreviver, né, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as nossas contas, todo mundo tá fazendo seus corres, e todo esse processo, que não é culpa de ninguém, né, individualmente, mas tem uma estrutura que nos leva a fazer isso, a trabalhar dessa forma. Então, às vezes, a gente é apaixonado por isso, acha super relevante, a gente vê as pessoas querendo se formar nisso, mas tá difícil de encontrar gente que nos pague para fazer isso e pague um salário justo. E, ao mesmo tempo, agora acho que com essa questão das redes sociais, tem um boom muito grande desse dinheiro que pode vir através das redes sociais, dos cursos, né? Como que eu posso vender um método rápido para as pessoas conseguirem o que elas querem e como que eu posso usar o marketing a meu favor. Então, eu acho que com todo esse sistema que está estruturado para como o nutricionista trabalha hoje, a gente aumenta as desigualdades, né? Porque tem um monte de forma de aumentar a desigualdade hoje em dia que já está dada, mas acho que a forma com que o nutricionista está inserido no mercado só vem ampliando essa desigualdade, assim. E isso é muito triste, né? Então, quem pode pagar por um acompanhamento nutricional de qualidade está cada vez mais saudável, que são pessoas que têm uma boa posição socioeconômica, e as pessoas que não têm uma boa posição socioeconômica, que não têm acesso ao nutricionista do NASF, né? Então, eu acho que é todo um sistema que nos deixa bastante engessados, assim, por isso que eu acho que essa luta é tão importante para que a gente consiga fazer brotar outros espaços também, né? Opa, é eu? Tá. Dificuldade de tirar esse troço do mudo. O que eu ia falar era um gancho da Gabi ainda. É tanta coisa que vai falando que vai acumulando, né? E era essa questão do padrão de nutricionista. E quando a gente fala da questão do nutricionista em jaleco, a gente tem que falar também do padrão corporal do nutricionista também, né? Porque o que a gente aprendeu, pelo menos quando eu entrei, isso que foi em 2013, o padrão do nutricionista era magro. Então, acaba que esse padrão corporal adoece nós nutricionistas, né? Então, a gente fica ali lutando e pensando que a gente tem que modificar o nosso corpo para poder ajudar os nossos pacientes. E é tão bom ver esse movimento mudando, que pessoas de todos os tamanhos corporais, pessoas negras também, que a gente só via pessoas brancas na nutrição e loiras, né? Então, isso muito tá mudando. LGBTQIA+, tudo isso, assim, é maravilhoso, esse movimento. E isso também ajuda a nós, nutricionistas, poder nos posicionar, porque antes a gente ficava perdendo tempo tentando emagrecer, tentando achar aquela fórmula mágica, e adoecendo junto ali e passando isso para os nossos pacientes, né? E o que essas blogueiras, influencers têm feito agora, que também é uma luta da gente bater contra elas, porque elas também adoecem e seguem adoecendo as pessoas, e chega os pacientes aí já com graus de satisfação, com medos absurdos de comer arroz, pão, alimentos básicos, né? E que a gente sabe que hoje em dia está tão difícil, né? E também essa questão da própria insegurança alimentar, que vem muitas pessoas com doenças crônicas se culpando. Eu comi miojo, mas é o que eu posso comer. E como a gente vai lidar com isso? Então, acho que todo esse movimento é muito importante, e nós, nutricionistas, temos que continuar gritando, falando, porque só nós nos unimos que vai poder mudar isso, né? E ainda mais quando a gente bate de frente com essas influências aí que vocês viram recentemente, né? Zerar genes de câncer e não sei mais o quê. E essas pessoas têm
advogados, tem equipes por trás que protegem elas. E como é que a gente vai lidar com isso? Então, só a gente nos unindo mesmo. E eu acho que uma das tendências é a gente colocar a boca no trombone mesmo e falar, porque se a gente ficar calado, vai continuar assim, e a gente vai receber todas essas dores e a gente vai ficar enxugando gelo, né? Enquanto a gente não mudar. E a questão também da insegurança alimentar, que não adianta também a gente orientar se a pessoa não tem segurança alimentar. Como é que se não tem acesso à questão dos desertos alimentares também? Então, a nutrição é muita coisa, vai misturando tudo, mas é um pouco isso que eu queria falar. Eu acho que a nutrição e alimentação é algo realmente incrível, assim, né? Porque a gente faz leitura de conjuntura partindo da alimentação, né? A gente conta história e revive tudo isso, assim. E eu acho que é muita coisa, assim, né? Isso que a Marina falou, que a Ilana falou, que me movimenta muito, assim, no sentido que eu queria falar um pouco sobre o controle social, né, que é um dos pilares do SUS, que é o que faz esse controle, que tem a ver com o que isso a gente está falando, quando a gente pensa e entende, assim, que a nutrição, a profissão de nutricionista e a própria área, assim, são questões políticas, né, e eu acho que às vezes eu acho que a importância, mais uma vez, da gente estar nesse espaço, debatendo isso e difundindo essas informações de uma forma muito comprometida, assim, né, com a segurança alimentar e nutricional, com o direito humano à alimentação adequada, com a nossa categoria, com a nossa profissão, acho que de uma forma muito comprometida e responsável, da gente conseguir informar isso também, e refletir mesmo, né, não só no nosso dia a dia, onde a gente está, mas para quem a gente quer atingir, né? Porque eu concordo completamente, assim, né? Sempre quis ser trabalhadora do SUS, nossa, super feliz, mas o quanto, né, na minha área programática, assim, o Rio de Janeiro tem 7,5 milhões de habitantes. A área programática que eu trabalho tem 1,5 milhão. 1,5 milhão, por exemplo, é a população de Porto Alegre. Então, dentro dessa área, a gente só tem 8 equipes NASFs. São 8 nutricionistas. Eu apoio 14 equipes, isso não está nem na política. A política como NASF tem que apoiar no máximo 9. Então, é isso que a gente fica debatendo o tempo todo, né? Mas tem que pensar isso também enquanto categoria e pensar que é uma questão política mesmo, né? Que é de um sistema de nos colocar e fazer uma exploração dessa trabalhadora da saúde. Aí eu falo trabalhadora porque dentro do campo da nutrição, as mulheres são a maioria. Então, isso traz outras questões, né, que atravessam a nossa profissão, a nossa categoria e a nossa luta do dia a dia, porque nas unidades de saúde, quem são as pessoas que acessam? Né? Eu trabalho em território de favela, então quem são as pessoas que acessam? Quem são essas mulheres que acessam? Quem são essas mulheres trabalhadoras? Seja elas as usuárias, seja a gente enquanto trabalhadora, né? E aí eu acho que o controle social se faz presente, assim, e que também é difícil da gente estar bancando, né, de estar estimulando que exista o Conselho Local de Saúde, que a gente possa participar enquanto trabalhador dos conselhos distritais, que a gente possa estar nos conselhos municipais. E aí, se a gente fica tendo dificuldade nisso, a dificuldade também está da gente se organizar enquanto categoria para poder pautar, né, aonde que a gente está trabalhando, aonde a gente está vivendo. E isso... Bom, em 2016, a gente viveu isso querendo debater dentro da universidade, sendo barrado também. Então, a importância do movimento estudantil, inclusive nisso, da gente poder pensar nossa profissão de forma política, séria, né, comprometido com uma nutrição que respeite, né, a gente mesmo, o nosso trabalho, as pessoas com que a gente está comprometido no cuidado, na nossa concepção de saúde, né, pensar na determinação social da saúde e do lugar que a gente está. Assim. Então, eu acho que é muito complexo mesmo, e às vezes muito triste, né, essa falta de recurso, de uma sobrecarga de trabalho, né, da gente querer estar no Sistema Único de Saúde, defender ele, e não ter espaço. Né, não ser permitido que isso aconteça por N questões, né, políticas que a gente vive hoje. Então, eu acho que é mais um espaço da gente... Que bom que a gente está debatendo isso aqui.
né? Que bom que a gente está pensando sobre isso e que a gente pense também formas de se organizar politicamente dentro da nossa categoria, dentro da nossa profissão, dentro dos espaços, né? E aí, no caso, eu levo a educação popular enquanto prática, assim, do meu dia a dia, de comunicação, de a gente poder pensar outras formas possíveis, porque sozinho é muito difícil, né? Então, que bom que a gente está podendo estar aqui e estar pensando isso sempre, o tempo inteiro, porque é isso, é ficar cutucando real, porque não tem como. E eu Gente, a Mari caiu. Calma aí. Pausa. Eu achei que eu que tinha parado, assim, né? Que a minha internet que tinha trancado. Eu chutei um fio aqui, eu achei que eu tinha cortado a internet dela. Calma, eu vou ver se ela vai voltar. Ela tava no ápice do discurso dela, tava aqui, ó. Tô aqui falando, caí. Sim. Caí. Ai, tadinha. Não, quando ela voltar, ela tem direito de furar fila. Sim, pra finalizar, coitada. Vocês estão me ouvindo bem? Só um parênteses, aproveitando. Residência eu fiz no GHC, né, que é bem diferente dos outros territórios, né, a gente tem, as equipes são bem menores, a população, o território não é tão grande como o que a Mari falou, então era um lugar onde a gente tinha muito suporte, mas ao mesmo tempo também era muito sofrido por estar acompanhando o desmonte, por não conseguir, por a gente bater de frente muitas vezes com os próprios trabalhadores do SUS, por a gente às vezes estar fazendo sozinha o trabalho, por estar acompanhando, tentando fazer os conselhos e tentar acompanhar todos, e ter uma carga horária de 60 horas semanais, o que é extremamente exaustivo, e tu ainda ter um trabalho de conclusão da residência para fazer. Então é sofrido, é realmente o que a gente acredita, a gente tem que lutar por isso, e ao mesmo tempo sair da residência, tá com uma formação ali, né, querendo poder disponibilizar para a população, bom, eu recebi do governo para fazer residência, para aprender, e eu não posso estar lá, né, estar ali na ponta para o paciente, para todo mundo daquele território, né, ou do território que eu for. Então, é muito sofrido isso, tipo, bom, eu acredito no SUS, mas eu estou trabalhando no privado. Bom, mas eu preciso sobreviver. E o valor que eu vou cobrar também. Então, isso é muito difícil, realmente, Ila. E aí, seguimos aí, sofrendo, trabalhando, tentando fazer uma nutrição diferente, que eu acho que é o que a gente pode fazer, sabe? Sou eu? Sou eu. Vou tentar pegar um gancho aqui. Bom, galera, essa vai ser a minha última fala, porque eu vou ter que já sair por problemas técnicos. Mas, assim, não querendo fugir muito do assunto, eu acho que a gente está num momento bem desafiador, que acho que a palavra de hoje é desafiador também, né? Sobre o nosso posicionamento nas redes sociais, então, os lugares que a gente está ocupando. Então, a gente está num momento também de ascendência tecnológica, então tem uma grande facilitação de cursos de marketing. E eu tenho a sensação que a galera aprende marketing primeiro, depois vai estudar saúde. E aí o pessoal fica querendo falar de saúde, aprendendo só o marketing, né? E a gente aqui louco para falar de saúde, mas não entende como se comunicar em rede social, onde a coisa é tão rápida, onde a gente tem que saber a palavra certa para chamar a atenção das pessoas. Então, é uma briga, de fato, diária com as blogueiras fitness, né? Porque elas sabem de comunicação, podem não ter uma noção da complexidade, da seriedade, da responsabilidade que é falar de saúde. Elas sabem de comunicação. Isso é um perigo. Nós temos muitas influencers que podem ser nossas parceiras, que falam da sua experiência e recomendam o profissional, que eu acho que é o certo, né? Mas outras que já estão se colocando enquanto nutricionistas, enfim. E resumindo novamente a nossa profissão, reforçando o nosso estereótipo. Então, é uma briga realmente diária. E eu tenho tido também repensando algumas formas, alguns posts que a gente fazia antes, que eu acho que era super educativo. Hoje a gente sabe que informar não é o suficiente. Aí tem um lado do pessoal que informa na rede social, tem um outro lado que movimenta para que essa política mude. E tem um lado que informa o que mudou dentro da política, o que mudou em termos de preços, acesso aos alimentos.
E aí uma das coisas que estava me pegando, por exemplo, é sobre a alimentação saudável. Ela é cara ou não é? A gente não consegue fazer, não é uma coisa tão fácil de responder. Na faculdade eu aprendi que não, né? Alimentação saudável não é caro, mas hoje não é tão simples responder isso. E por um lado, a gente não quer dizer que é caro, porque a gente não quer que as pessoas desistam de procurar uma alimentação mais saudável. Mas é muito mais complexo, não é só sobre comer frutas e vegetais. A gente sabe hoje que também está difícil de acertar as frutas e vegetais. É uma busca incansável para isso. É como se a gente estivesse sempre dando uma orientação de burlar o sistema que faz com que a gente coma mais alimentos ultraprocessados. Então, faz todo um esforço e um movimento de um sistema que é como se a gente estivesse nadando contra a corrente. De fato, é isso. Você diz, coma isso, faça desse jeito, e aí você trabalha num lugar que tem 15, 20 minutos de almoço. E aí você tem filhos, e aí você tem que preparar a marmita antes. Então, é uma luta contra um sistema que não nos favorece em termos de saúde. Né? Então, é basicamente isso que eu queria falar desse cafeteria acabando, em relação aos nossos desafios, que continuam, acho que são os mesmos do ano passado, algumas coisas vão mudar, se Deus quiser, né, Lula, mas enfim, não quero fazer campanhas. Acho muito importante a gente falar também de política, da categoria, começar a perceber o que está nos favorecendo e não favorecendo, estar atenta a isso, não adianta reclamar depois, se você não prestou atenção nas propostas dos candidatos, né? Então, é sobre olhar lá na raiz do problema. E quero agradecer muito a esse povo da nutrição aqui, que eu estou participando, e também porque foi a partir daqui que eu comecei o canal do Pluralizando a Nutrição. Foi quando eu conheci a Bruna, foi quando eu conheci a Aline, hoje nós estamos trabalhando juntos. Estamos num pause do Pluralizando a Nutrição, tá, gente? Uma hora a gente volta, é muita coisa acontecendo. Mas, peço que sigam nossas redes também. E agradeço muito pela união disso, porque foi a gente se ouvindo e compartilhando nossas experiências que a gente foi juntando as ideias, né? Então, essa troca é realmente muito importante para nós, hoje formados, para continuar a vida na nutrição, para não desistir. Conheço colegas que desistiram também, e que são as mesmas crenças que a gente, mas não é fácil estar falando de política, botar a cara a tapa. Existe um medo também sobre isso, de perseguição das pessoas, enfim, ir atrás de nós. A gente sabe, qualquer pessoa que fale um pouco sobre política já tem que ter uma noção de risco, né? De boicote à nossa profissão. Enquanto tem outras blogueiras falando livremente sobre, enfim. Mas é isso, eu já tô me despedindo. Eu queria muito poder ficar com vocês, mas eu vou escutar tudinho depois, tá, galera? Um beijo no coração de vocês. Obrigada. Só gratiluz. Ah, brincadeira. Obrigadão, Mari, pela participação. Beijo. Pode ir, Mari. Outra Mari. Não só para encerrar mesmo, mas de dizer que, né, em 2016 a gente já vinha denunciando, né, que isso aconteceria dessa forma, não só no campo da saúde, mas pensando em segurança pública, né, pensando educação, habitação, as políticas públicas em gerais, e hoje a gente está aí, né, vivendo tudo isso, impacta diretamente na nossa vida enquanto sociedade civil, enquanto mulheres trabalhadoras, né, e eu acho que bom ter esse espaço para a gente poder estar pensando e dialogando, assim, e também ao mesmo tempo de repensar onde a gente está e como é que a gente faz a micropolítica, assim, e pensar que tá sozinho não é legal, que a gente consiga estar formando rede, estar se organizando, né, encontrando pessoas, né, que tenham essa afinidade para além do pensamento, mas da ação também, que a gente possa construir elo, ponte e se organizar, para que a gente, não só como categoria, enquanto controle social, aí pensando no SUS, que a gente possa tensionar esses espaços, né, de defesa da nossa profissão, da nossa categoria nesses lugares. Bom, gurias, a gente está num papo feito, né? A gente não falou isso no início, mas a gente está no nosso quadro que a gente chama de papo feito. O papo feito é justamente um papo, né? Que é exatamente o que a gente teve. Foi muito organizado, todo mundo mutando com a mãozinha, tá todo mundo formado na coisa de ter que falar à distância, né? Depois de tanto tempo nesse negócio. Mas foi um baita papo com 8 pessoas participando, né? E trazendo muita diversidade de assunto, mas ao mesmo tempo assuntos que se conectam completamente, né?
e todas, na verdade, concordando com tudo, porque somos desse grupo que pensa muito parecido, né? Mas, se tratando de papo feito, a gente quer começar a encaminhar para o encerramento e a gente quer que a gente tenha o nosso momento indicação, que é o nosso momento casca de nós, que a gente justamente colocou ele em todos os papos feitos, porque a gente está falando sobre, né, chegar nas pessoas, divulgar, deixar mais acessível as informações que a gente tem, passar a voz da nutrição para as pessoas, né? E aí, bom, vamos indicar coisas que a gente tem lido, ouvido, assistido, comido, feito, vivido, qualquer negócio, para motivar as pessoas, incentivar ou dar um caminho, um direcionamento, ou até dar mais visibilidade para algum conteúdo que a gente sabe que é ótimo e não está chegando no número de pessoas que a gente gostaria, né? Então esse é o momento. Vou falando, chamando cada uma para dar uma indicaçãozinha aí. Quem não tiver também não tem problema, início de ano é uma loucura. Mas já vou passar então a bola para a Ila e depois a gente segue com as indicações para o pessoal. Eu vou me indicar aquelas, mas eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, né? De divulgar o seu trabalho, assim. Eu sou nutricionista clínica, né? Então vocês podem me achar nas redes sociais no Ilagram, YLAGRAM. E também eu tô lendo um livro agora que é Body Kindness. Infelizmente esse livro não tem em português, então se alguém está me ouvindo e quiser, né, fazer um dia uma tradução desse livro, eu acho que é um livro muito especial e tem sido, agora eu não lembro do nome da autora, mas tem sido muito falado pelo Instituto de Nutrição Comportamental. Agora foi ela mesma, Rebecca Streetfield, não sei se é assim que fala o sobrenome, mas é muito interessante, assim, porque, bom, a gente sabe que no comportamento alimentar, nessa abordagem da nutrição comportamental, a gente acaba tendo que estudar um monte de coisa que a gente nunca nem viu na faculdade e que é super complexo e difícil de mexer, né? Então, demanda estudo constante, assim, e tem esse tema da aceitação corporal, que é algo que é transversal na nossa clínica, né? Imagino que para a Gabi também, para a Liz também. É sempre uma questão, assim, acho que é uma questão porque nós também temos um corpo e também nós temos as nossas questões com o nosso corpo, né? Então, o que é importante é a gente conseguir aprender mais sobre a gentileza com o nosso próprio corpo para conseguir trabalhar com isso também. E esse livro fala de uma forma muito prática sobre essa questão da gentileza com o próprio corpo. Então, sugiro a leitura, quem quiser baixar, inclusive no Kindle tem um precinho legal. Não gosto da Amazon, né? Mas infelizmente é muito prático. Bruna, quer seguir com as tuas indicações? E, claro, a tu mesma, que nem a Ila fez, porque se vocês não fossem se indicar, eu ia indicar vocês. Então, já façam isso por mim, por favor. Então, vocês me encontram no Instagram como Bruna Crioula. E eu também sou sócia fundadora de uma empresa social chamada Crioula Curadoria Alimentar, que está lá no Instagram como @criolacuradoria. E nesses dois espaços a gente trabalha com conteúdos ligados a uma alimentação política, ancestral e ecológica. Um pouco do que eu trago no Nós Comunica é um reflexo dessa minha caminhada de unir, né, a ecologia, a política e a ancestralidade para pensar estratégias de garantia do direito humano à alimentação adequada que considerem as especificidades raciais e a pluralidade de culturas que existe, especialmente no nosso território. Bem, para além dessa indicação das redes, né, eu também estou com um curso novo que se chama Cozinha Ecológica, criando um ambiente alimentar saudável e adequado para você e o planeta. É um curso de 4 encontros em que eu vou falar sobre coleta urbana, plantas alimentícias não convencionais, sobre a relação entre a alimentação humana e as emergências climáticas, e também sobre veganismo popular e culinária intuitiva. Então, vai ser um percurso aí para a gente conseguir incorporar de maneira prática e coerente
né, ações ecológicas na nossa cozinha. É um curso que eu estou propondo como uma estratégia de captar recurso para minha licença maternidade, porque enquanto profissional autônoma, empreendedora e comunicadora, né, a gente não tem a receita financeira suficiente para dar conta das demandas, e com a chegada do Inácio e a saída do mestrado, né, e da bolsa, que eu não vou mais ter, eu preciso me organizar financeiramente. Então, peço ajuda das colegas para divulgar esse curso e também, né, convidar quem for nos ouvir a fazer parte da primeira turma de coletores. Vai ser bem bacana, estou pensando numa vivência bem afetiva, sensível, a lá Versus. Para quem já fez Versus comigo sabe como são as nossas atividades, cheias de carinho e momentos significativos. Bom, acho que eu fiz as minhas 2 indicações, mas uma última indicação de um livro que eu terminei de ler e que para mim foi muito bom é A Psicologia Social da Comida, um livro que foi escrito por uma pesquisadora que se chama Denise Amon, e é um livro da editora Vozes, que também nos dá várias proposições assim, né, para pensar como as nossas escolhas alimentares se estabelecem, e não somente isso, mas como a alimentação ela cria subjetividades e narrativas, né? E as lembranças que a gente vive em torno da comida, do comer e de comer junto, o quanto isso é significativo na nossa vida, né? Para a nossa forma de performar no mundo. Então, são essas as minhas dicas. Muito obrigada, Bruna. Eu já vou aproveitar para agradecer a todo mundo, porque depois, encerramento é uma loucura, né? Mas vamos seguir com as indicações. Gabi, quais são as suas indicações? Então, primeiro eu vou me indicar, então, como as meninas. Vocês me encontram, então, no Instagram como nutri.gabicarniel. Eu trabalho, então, com a nutrição comportamental. Eu estou lançando um curso também junto com a Luísa, que também faz parte do nosso Comunica, e com a Alessandra Bear, que também foi nossa colega, minha, do Pablo e da Thay. E a gente está fazendo, então, um grupo que se chama Em Busca da Liberdade Alimentar. A gente vai trabalhar muito a questão da culpa ao comer, a relação com o corpo, a relação com a comida. Vai ser uns passinhos iniciando assim a ter uma relação melhor com a comida. Esse grupo está ficando lindo, a gente está muito emocionada de estar podendo fazer ele, disponibilizar por um preço também um pouco mais acessível. E o grupo, né, que é uma coisa que a gente gosta tanto, a gente já... Bom, quando eu trabalhava no SUS, eu fazia bastante grupo, e agora a gente está podendo ter a oportunidade de fazer online com pessoas aí do Brasil inteiro, né? E tá ficando bem legal. Começa amanhã, na verdade. Não sei se vai dar tempo, porque já tá, não vai dar. Tudo bem, não tem problema. Amanhã da nossa gravação. A gente não sabe ainda quando vai ser lançado esse episódio, porque o Pablo vai ter o trabalho de editá-lo para a gente lançar. Mas já vai estar rolando, né, Gabi? Então as pessoas vão poder acompanhar. Mas provavelmente, a gente vai turmas. Ter... Provavelmente, isso, novas turmas. Não sei ainda muito bem como vai ser, porque a Lu também já tá gravidíssima também, tá pertinho de ganhar. A gente não sabe nem se ela vai conseguir chegar até o final do grupo, desse primeiro. Mas provavelmente vai ter outras edições. E de indicação, eu queria indicar um podcast, que é o do Joio e o Trigo, que se chama Prato Cheio. Ele é muito bom. O Joio e o Trigo também é muito bom de acompanhar nas redes sociais. Ele fala bastante dessa questão da política e da alimentação. Vale bastante a pena. Quero indicar também um livro que eu estou terminando de ler, que eu estou gostando muito, que não tem a ver muito com nutrição, que é o da Maya Angelou. Eu sei porque os pássaros cantam na gaiola. É um livro muito lindo. Ele é dolorido, né? Porque, enfim, é a vivência dela que é triste, mas é um livro que ele é gostoso de ler, sabe? É sobre racismo, mas a gente consegue... A escrita dela é muito boa, sabe? Então, é um livro que eu indico, porque eu estou gostando muito. E eu acho que de indicação é isso.
Perfeito, Gabi. Eu já vi falar muito desse livro, eu quero muito ler esse livro. E ele é lindo. Pois é, eu não tô lendo nada. Ai, que maravilhoso. Mas quando voltar, esse com certeza vai estar no topo. Lizzy, pode seguir. Opa! Então tá. Também seguir me indicando. Vocês me encontram nas redes sociais. Lizzy Camargo, Lizzy com Z, .nutri. Eu trabalho com nutrição clínica também, uma nutrição gentil, com foco no comportamento. Então, nutrição gentil e longevidade em todos os tamanhos, combatendo também o estigma de peso, as questões também do envelhecimento. Então, trabalho bastante com isso. E de indicações, também um puxão de orelha, porque tem uns livros que eu quero muito ler, e nessas correrias que a gente começa a trabalhar, fica só lendo artigo e a gente acaba não lendo aquilo que a gente quer. Então, o livro Nutricionismo, que eu acho que é muito importante para todos os nutricionistas lerem. Um que eu descobri recentemente, que foi lançado, A Cultura da Dieta Tóxica, já estou louca para ler. Depois eu passo certinho as informações. O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que eu acho que essa questão da questão corporal, principalmente para as mulheres, eu acho que isso é importante para a gente se empoderar e poder tomar os lugares e não ficar só focando no nosso corpo, que a gente perde aí de estar falando de políticas, de saúde. A gente fica tão preocupada com o nosso corpo, que às vezes se torna até uma obsessão, né? Ainda mais agora nas mídias, os filtros, a gente sempre quer mudar isso, mudar aquilo, então é importante. E eu ia também indicar o Joio e o Trigo, que a Gabi já indicou, que também é ótimo, porque ele também mostra como a indústria vai se infiltrando na nossa alimentação e dando como alimentação saudável, né? Como é que os ultraprocessados conseguem chegar nesse caminho dos in naturas e comprar essa ideia. Mas então seria isso. Muito obrigada, foi um prazer estar falando com vocês. A lista de livros só cresce, pelo amor de Deus. Eu não conhecia esse da como é que é o nome? Cultura da Dieta Tóxica. Não conhecia. Isso. É bem recente. Mariana, pode seguir. Bom, diferente das minhas colegas, minhas companheiras aí, não tem um perfil profissional. O meu perfil no Instagram, ele não, por mais que eu fale, né, do meu dia a dia e fale de uma defesa ao SUS cotidiana dentro dos meus afetos, das afetações minha e tudo mais, ele não é um perfil profissional, portanto, não me indicarei nesse lugar, assim, né? Fico nesse espaço aqui para poder estar debatendo todos esses assuntos, e a minha indicação é de um livro, né, que é Interseccionalidade, escrito pela Carla Cotirene, que eu acho que hoje a gente ser trabalhadora da saúde, né, pensar e tudo mais, não tem mais como a branquitude não estar se revendo, se repensando e se entendendo, tendo letramento racial e fazendo esse debate, né, para além do debate da ação. E eu acho que é um livro que vai abordar essas questões, né, da interseccionalidade, como é que a gente está aí nesse espaço de produção do racismo e de tantas outras opressões que acontecem, né, e que fazem esse conceito também existir. Então, essa não dá mais, né, não dá. A branquitude tem que pensar e ter um letramento racial também, e é um livro muito, muito bom. Hila, pode seguir. Eu acho que eu tava com a mão levantada? Não queria falar. A Hila já fez a indicação dela. Fez. É que eu tava seguindo as cabecinhas aqui, ó, e aí eu... Deixa eu perguntar uma coisa, Thay, tu quer me chamar também? Pablo, pode seguir. Tá bom. Então, Thay, gurias, eu tenho duas indicações, assim. Uma é uma série, sabe? Minissérie, na verdade, curtinha, 6 episódios. É uma série alemã que fala sobre luto. O nome da série é Penúltima Palavra, e é uma série que trata de uma forma muito humana todos os personagens.
ela, enfim, dentro de cada episódio, a personagem específica, ela vai trabalhar com outras pessoas que estão passando por uma questão de luto. É um drama, porém, que ele tem um toque de humor, porque essa pessoa, ela lida de uma forma irreverente com as coisas, que já é uma característica, às vezes, direcionada para o luto, uma questão de fuga, especificamente. Então, ela é muito interessante, assim, eu acho que a gente veio de um momento que muitas pessoas tiveram que lidar com o luto, então quem está ouvindo talvez teve que lidar com o luto obrigatoriamente por causa da questão da Covid-19 ou por outras questões sociais, não necessariamente a pandemia em si. E se tiver condições e quiser experimentar uma outra perspectiva, assim, alguma outra questão, é uma série muitíssimo interessante porque ela está fora do radar, completamente fora, assim, ninguém quase está falando dela. Vale bastante a pena, é bem rapidinho, cada episódio 20 e poucos minutos, sentou, assistiu, saiu chorando e rindo ao mesmo tempo, é bem gostoso, tá? E a outra indicação é um livro que eu li por conta da Patrícia. Ela indicou, ó, lê esse livro, eu fui lá. Enquanto eu passeava com a Afro, minha cachorrinha, no parque, eu li ele. Ele também é super rápido, então são só indicações rapidinhas, que é um livro Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. É um livro bem rapidinho mesmo. É aquele tipo de livro que tu tem para dar de presente, sabe? Eu tenho uns 2, 3 livros que a gente tem para, tipo, isso aqui eu vou dar de presente. Então é um livro bem legal mesmo, ela traz a abordagem histórica dela, né, do porquê que ela se entende enquanto feminista dentro das questões étnico-raciais, que ela não é, ela é africana, e ele é bom porque ele te pega e te dá um sacode, assim, então se tu não tem a menor questão de nunca ouviu nada, nunca falou, ou tu quer que alguém comece a pensar sobre isso, é um livro muito interessante para iniciar alguém sobre questões estruturais do machismo. E tirando isso, nós temos o nosso podcast, Nós da Nutrição. Ele pode ser encontrado em todas as redes sociais, por @Nós da Nutrição, ou se tu é assim, da velha guarda e gosta de mandar aquele e-mail maroto, tu pode enviar para contato@nosdanutrição.com.br. A gente no início do episódio falou um pouquinho de que a gente está agora no TikTok e também está tentando se fazer presente no Reels. Digo que o TikTok talvez esteja ocupando o espaço do Instagram, isso não é ruim. Assim como a Mariana, eu não tenho uma rede pessoal, então fica só o Nós da Nutrição para minha indicação. E Thay. Eu tenho que indicar ainda também. Meu Deus, mulher, mas tu disse que não tinha indicação, que gafe, perdão. Não, agora Mariana, faça surgindo. as suas indicações, por favor, foi querida. Surgindo, entendeu? É assim, as pessoas vão dizendo e tu vai... Então, assim... No calor do momento. Eu ia indicar o nosso TikTok, então já tá indicado. O Pablo tá fazendo um trabalho lá de, entendeu? Se ir para esse lado, porque a gente é só consumidor, mas não é criador ainda lá, mas agora tá sendo. O Pablo está lá com a carinha dele bem linda, criando conteúdos. Então, nos sigam no TikTok. E no Instagram, porque a gente também compartilha lá os conteúdos para quem prefere Instagram, né? Tamo aí. Eu vou indicar, na verdade, os 3 perfis das meninas que não estão aqui, né? Porque faltou elas. Então, temos a Gabriela Nistes, que fala de materno infantil, e ela tem o @nutre.ame, que é junto com uma colega em que elas falam sobre materno infantil. Temos a Luísa Laporta, que já comentamos dela, nossa gestante, colega de curso da Gabriela Carniel, que ela tem o laporta.nutri. E nós temos a Marina Sead, que é Marina Sead no Instagram, que são as nossas outras criadoras aqui do podcast, além da Aline Jerônimo, que faz parte do Pluralizando com a Marina Meirelles, então já tá ali junto, né? E aí eu me lembrei só de, na verdade, relembrar, porque isso já foi uma indicação minha, mas faz tempo, então não tem por que não falar de novo, entendeu? Porque eu indico mais uma vez. Para quem ficou ouvindo esse monte de indicação de livro e que não quer deixar de esquecer, porque a gente esquece, a gente ouve, aí numa nota e acha que vai lembrar e não lembra, e aí perde os livros, aí depois tem que catar tudo de novo. Primeiro que todas as indicações do episódio de hoje estão no nosso site, organizadas, bonitinhas. O Pablo vai lá e bota um por um organizado, coisa mais linda, com os links para quem quiser. Então, essa é a indicação. Mas, para quem gosta de organizar os seus livros numa forma de que quando quiser comprar um livro, sabe para onde ir, eu recomendo a rede social Scooby, que por mais que tenha esse nome, é uma rede social brasileira,
de organização de estantes de livros, em que tu pode colocar quais livros tu leu, qual tu quer ler, qual tu quer ganhar de aniversário, e tu pode mandar essa listinha para quem for te dar um presente. Então, o Scooby é Books, ao contrário, não é o Scooby do BBB, é SKOOB. É uma rede social muito legal para quem gosta de ler e fica pegando um monte de indicação, tá sem tempo, quer se organizar e depois ir lá e ver tudo que leu, e é maravilhosa, eu recomendo muito. Então, agora sim, Pablo, agora nos encaminhamos para esse final de sempre maravilhoso, de primeiro agradecer vocês, gurias, por participar hoje, mas por participar de todos os 30 episódios lançados do Nosso Comunica, que é esse quadro exclusivo de vocês. A gente fica só nos bastidores, né, organizando. Vocês criam todo o conteúdo por lá. E a gente ficou muito feliz que todas aceitaram voltar para o Nosso Comunica da sua forma, né? Porque temos um 2022 que vai ser muito conturbado. E temos uns babies vindo também, e trabalho, e enfim, pagar os boletos. Mas elas estarão com a gente no ano de 2022, todas. Então, a gente ficou muito feliz por isso. E indicar para os ouvintes que acompanhem as redes do Nossa Nutrição e das gurias, porque aí vocês ficam sabendo quais episódios do Nosso Comunica estão sendo lançados toda semana, que essa é a ideia, né? Toda semana tem o Nosso Comunica com as meninas, episódios curtos, fáceis, rápidos de ouvir, e para vocês conseguirem acompanhar. Não tem tempo de ver o episódio de 2 horas, que vai ser esse aqui? Não tem problema, ver o de 10 minutos das meninas, porque já dá para se inteirar super do que está acontecendo e ficar a par da situação, né, das informações e conhecimentos técnicos e notícias da nutrição. Mais alguma coisa, Perfeito. Sim, tem uma questão. Vocês que estão ouvindo, vocês notaram que isso aqui é um experimento, a gente agradece a atenção de quem ficou até o final, e caso vocês tenham gostado, compartilhem o que vocês estão sentindo, se vocês gostaram, não gostaram. Compartilhem com outras pessoas também, nós não somos privilegiados dos algoritmos, muito pelo contrário, nós somos a resistência, então é uma questão que nos ajuda bastante, porque isso é fruto do nosso esforço, do esforço das gurias, então é uma questão que a gente está tentando diversificar, a gente está tentando aproximar as pessoas, porque a nutrição é importante para nós, assim como a saúde de todos. Então, gente, força, fé, foco, vai com tudo, 2022 já tá uma loucura, só toca a ficha. E votem. Importante também. Porque vai ter isso ainda em 2022, né? Por favor, gente, mas não votem qualquer pessoa, não. Meu Deus, a gente tem que fazer um episódio só para falar da necropolítica do Bolsonaro. A gente precisa. Necropolítica alimentar, gente, não dá. Eu, inclusive, falei sobre isso no meu último episódio do ano passado, 5 dicas para uma alimentação ecológica. A primeira delas é: pense bem quem você vai votar, porque é sobre isso. Tá bravo. Gente, um beijo, um abraço para todos, bom descanso para quem fica e bom trabalho para quem ouve, tá indo pro trabalho, sei lá. Beijo, tchau. Beijo.